dia a todos, sejam bem-vindos novamente a uma nova conversa. Hoje, como está exposto, nós vamos estar conversando sobre uma passagem do Evangelho, narrado inicialmente por Mateus. Nós vamos ver que outro, Lucas, também aborda essa temática, que da narrativa da onde sai a exortação, onde surge a exortação de Jesus, do vigiai e orai para que não entreis em tentação. E para isso, então, nós vamos, costumeiramente, pedir a bênção de Deus, a bênção de Jesus, o amparo dos bons espíritos, dos nossos espíritos protetores, para que a gente consiga, juntos, compreender um pouco mais de tudo aquilo que Jesus deixou para nós, enquanto indivíduos, enquanto humanidade. Que possamos ter os nossos pensamentos transitando em um nível mais elevado de pensar, de entender e compreender as coisas da vida. Se conosco, Pai, agora e sempre. Muito bem. Então, o texto que está exposto, ele foi tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 26, e ele é tema de diversas palestras, cursos, seminários, E a ideia hoje é nós entendermos um pouquinho mais destas questões, sobre vigiai, orai, como eles se articulam e como isso repercute na prevenção à tentação, Porque é importante nós compreendermos esses processos para que, de uma forma mais racional, a gente consiga ter o controle, Para isso, então, primeiramente, nós vamos ler o texto na íntegra, não na íntegra, mas na parte principal em que surge essa exortação, e assim a gente conseguir ter uma ideia de contexto. É importante a gente entender, às vezes, o contexto para que a interpretação não seja fora de contexto, Fala-se muito sobre, isso o que eu falei está fora de contexto, Então, a ideia é exatamente evitar isso, entendendo o contexto no qual Jesus faz a exortação aos seus discípulos, Por isso nós vamos adentrar a narrativa de Mateus um pouquinho antes da frase dita, certo? Então, narra Mateus, Chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Só para uma observação, essa narrativa aqui já é aquela noite na qual ele é preso, E isso aqui que nós vamos estar lendo, essa situação, ela ocorre após a ceia, Eles terminam a ceia e aí Jesus convida-os, para o acompanhar. Então, depois disso, Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis na tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, aqui já nos dá uma ideia do contexto, a motivação da exortação, e um apanhado de informações que vão dar, então, direcionamento ao que nós vamos estar conversando hoje. Primeiramente, é importante a gente entender qual foi o pedido que Jesus fez anteriormente,
vamos olhar aqui. Ó. Ele traz os discípulos e na narrativa de Mateus, né, ele avança, né, para aquele horto, aquele jardim, né, apenas com Pedro e Zebedeus, e pede a eles, por isso que no texto, na narrativa de Mateus, né, ele está dialogando com Pedro, né, então ele chega no local em que ele vai orar e pede o que para Pedro e aqueles que o acompanham? Ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui e velai comigo. Então, a primeira palavrinha para a gente entender isso tudo é esse velai, né? De velar. Né? O que é velar? Né? Tem a ver com velório? Tem a ver com vela? Né? Não bem, mas tem relação. Né? Velar, na sua expressão intransitiva, né? Significa ficar acordado. É isso. Né? Velar é ficar acordado. Tem uma frasezinha muito antiga, né? Que fala: todos dormem, a mãe vela. Né? Todos dormem, a mãe vela. Não é que a mãe é uma vela, todos dormem, mas a mãe vela. A mãe mantém-se acordado. E aí vem uma outra observação que pode já começar a clarear a interpretação que a gente pode dar à frase vigiai e orai. Existe uma prática muito comum em ambientes religiosos, né, que tem relação com esse velar, né, de manter-se acordado. Usa-se uma outra palavra, um outro vocábulo, que é a vigília, né, a vigília de São, a vigília de tal coisa, né? O que é essa vigília? É a prática de algumas pessoas se agruparem para permanecerem acordados toda ou grande parte de uma noite. Essa é a vigília. Né? Se a gente pegar essa vigília, esse termo, e colocar nessa frase, não estaria errado. No seu sentido, não estaria errado, mas ela ficaria como? Veja, ficai aqui e vigiai comigo. Opa! Mas então quer dizer que vigiar e orar, calma, calma, gafanhoto, não vamos atropelar. Mas esse parece ser um caminho viável para nós interpretarmos a exortação de Jesus. E o que ele nos está pedindo? Né? O que ele está... E por que nós falamos o que ele está nos pedindo? Porque tudo que ele falava, tudo que ele fazia, seus gestos, suas atitudes, ele não os fazia para aquele povo, para aquelas comunidades, nem para aquela geração, e nem para aquele tempo, mas era para a humanidade em todos os tempos, em todas as suas gerações, para nós. Então, nós temos que ler esse vigiar e orar para que não entreis em tentação e entender, ou buscar entender minimamente, o que ele me quer informar, o que ele está me pedindo, ele está me exortando a fazer o quê? O que ele quer dizer com eu tenho que ficar vigiando? Tem que cuidar o quê? Cuidar quem? Do quê? Veja o que responder a isso exige essa prática de reflexão. Né? Então, a pergunta que se faz dentro dessa temática, né? Se ficar aqui e velar comigo significa que ele pediu, na narrativa de Mateus, para que aquele grupo ficassem ali acordados com ele, a pergunta fica assim, mas ele quer que fique acordado por quê? Aí ele volta por que vocês não estão acordados? Mas por que ele quer que fique acordado? O texto simples e puro, ele parece que possui uma lacuna que dificulta avançar. Né? A gente vai até um ponto, beleza, quer que fique acordado. Mas por quê? Ele vai e ora, mas e os outros? Né? Aí que a gente tem que buscar outros recursos. Né? E por isso nós trouxemos aqui, então, o outro apóstolo, Lucas, que também
faz a narrativa desse momento, e pode ser que em Lucas, a descrição do que ocorre quando Jesus está lá orando é um pouco mais detalhada do que Mateus. Tá? Mas não é essa narrativa que nos interessa. É tentar extrair, então, da narrativa de Lucas, por que que ele pediu para que ficassem ali acordados com ele. Né? Então vamos dar uma olhadinha no texto de Lucas, só um pedacinho. Né? E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Veja que ele já não é um ou dois, né? Ele vai em grupo. Chegando ao lugar, Jesus instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância. Então veja que há uma diferença na narrativa, né? Nas duas eles chegam ao local. Em Mateus ele avança ainda um pouco mais com Pedro e outros. Aqui não, aqui ele chega no local e avança sozinho, os demais ficam. Mas não é isso que interessa. Interessa né, é o orai. Quando ele chega e vai fazer as suas orações, ele pede que eles fiquem e orem. Eles se mantenham acordados em oração. Né? Perfeita vigília, né? Ou seja, ficai aqui, orai, vigiai, ficar despertos, velai, né? Ficar despertos e orai. Então ele pede que os demais fiquem ali orando. Por quê? Aí vem, né? Por que que ele pede aos seus discípulos que permaneçam ali enquanto ele ora, acordados e em oração? Né? Lucas já falou. Né? Para que não venhais a cair em tentação. Né? E por isso que ele afastou-se à distância, deu um tiro de pedra, né? Ou seja, ele deveria estar visível aos demais, né? Tanto que eles narram alguns acontecimentos em Lucas, Lucas narra alguns acontecimentos, que ele estava ao alcance da visão deles. Ajoelha-se, começa a orar, segue toda aquela narrativa. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos seus discípulos, encontrou adormecidos e exaustos de tristeza, exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Esse levantai-vos, né, dependendo da versão traduzida da Bíblia, vai ter o vigilare, vai ser vigilare, ou numa versão grega, koiné, né, vai ser desperta, esteja acordado, né, ou seja, fique acordado, acorde, mantenha-se acordado e ore. Acordai e orai, para que não venhais a cair em tentação. Então, essa é a exortação que Jesus faz e nos faz, né, para que a gente consiga se prevenir da tentação. Mas que tentação que ele queria que os discípulos, né, não caíssem naquele momento? Vamos pensar assim, aquele momento era o momento em que ele iria ser preso. Toda a dramaticidade final da sua estada aqui ia acontecer a partir daquele momento. E ele sabia da apreensão dos seus discípulos, ele sabia, né, que eles estariam e seriam frágeis naquele momento. E ele exorta para que eles se mantenham em vigília, né, acordados, né, e orando para não ceder às tentações. Mas o que tentação? Pedro não cedeu à agressividade? Não cortou a orelha de um soldado e não é repreendido por Jesus? O que fazem todos eles naquele momento máximo do drama, em que ele é preso, né, ele é acusado a vozerio? Qual a primeira atitude deles? Dar apoio, sustentação, acompanhá-lo? Não, fogem, cedem à tentação. Ele havia pedido para que eles orassem, se mantivessem vigilantes, em vigília, acordados, atentos, conscientes de tudo, e em oração para tentar não cair
nessa tentação, e eles caíram, eles fugiram, se esconderam com medo. Pedro, que havia prometido que não o abandonaria, chegou inclusive a negá-lo 3 vezes, né? Cedeu ao medo, né? Cedeu à pressão, derreteu, né? Embora todos eles recuperem-se depois, né? Mas naquele momento, Jesus pedia que ele se fortalecesse pela oração para resistir como ele resistiu. Talvez esse pedido se faça ainda hoje, quando nós cotidianamente cedemos, não é? Nós abandonamos esse estado de atenção, vigília, né? Não estamos amparados pela oração, mas nós vamos ver o papel dela, e na menor pressão social, das convenções, da conveniência, ou mesmo das narrativas, nós cedemos. Nós caímos na tentação. Por isso, esse alerta, né? Vigiai, ficai atento, esperto, né? Desperto, não esperto, desperto, e em oração. Bom, mas aí fica a questão, né? O que é essa tentação? Né? A gente viu ali que a oração e a vigília, né, a atenção, são os mecanismos que podem nos prevenir da tentação. Mas antes da gente entender como é esse mecanismo, nós temos que compreender um pouquinho mais essa temática da tentação. O que é tentação? Né? O que ocorre? Da onde vem a tentação? Né? Por que Deus me tenta? Deus tenta a sua criação? A gente costuma dizer, não, Deus permite a tentação, ele nos tenta. Tá? Do ponto de vista do conceito, né, se a gente procurar um dicionário Aurélio ou equivalente, nós vamos ver que tentação é um estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado, ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Por isso que tentação é sempre em relação a alguma coisa que não é bem vista, não é aceita ou é proibida. Não há tentação bem, porque o bem é bem visto, é buscado, é aceito. A tentação sempre vai ser sobre alguma coisa que é escusa, ok? Isso é a tentação. Mas de onde surgem essas tentações, né? Aonde elas estão? Se eu quero combatê-las, eu tenho que saber onde elas estão, porque aí eu direciono os meus esforços nesse sentido. Aí nós vamos mais uma vez, e aqui pela sugestão de Emmanuel, né, ele tem a obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 129, que é a origem das tentações, ele cita Tiago, e discorre nesse capítulo sobre uma frase, texto, né, de Tiago, em que ele, uma das suas cartas, ele vai estar abordando a tentação. Entre outros temas, a tentação, né? Então, a gente traz aqui o que Tiago fala sobre a origem das tentações. Então, mas cada um é Tiago, capítulo 1, né, no seu versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Qual era a nossa pergunta anterior? De onde surgem as tentações? O que é tentação? É um estímulo, uma atração, um desejo por algo que não é correto, que é inapropriado, que é proibido, que é errado. Né? Então, um outro nome que se dá para essas questões mais inferiores da natureza humana é concupiscência. Então, é a atração pela concupiscência.
E onde está a concupiscência? Onde que estão essas ambições, esses desejos desmedidos por bens materiais ou sensuais? Onde está essa inferioridade que me atrai? Se é a própria, é minha, está em mim, né? Então, o Tiago fala, em outras palavras, que eu sou tentado quando algo me leva a despertar essa inferioridade, eu me sinto atraído por ela. Eu quero aplacar esse desejo, mas esse desejo está em mim, então ele não vem de fora. O meio pode despertar aquilo que já está em mim, mas o meio jamais vai despertar o que não há em mim, inferior ou superior. Nós estamos falando aqui de concupiscência. Então, não é Deus que tenta. Não são os outros que tentam. Sou eu que me sinto atraído por aquilo que existe em mim mesmo. Tá? Essa é a visão de Tiago. Né? Mas Emmanuel, na abordagem dessa temática da tentação, também ele discorre sobre essa origem da tentação, né? E ele comenta: examinemos particularmente ambos os substantivos, a tentação, que é o desejo de, né, e a concupiscência, que é o objeto do desejo. O primeiro, a tentação, exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Imaginemos que nós, como um grande lago, e essa concupiscência, esses desejos, esse conteúdo viciado, perverso, acumulado ao longo da nossa trajetória, está lá embaixo. Ao alto, a água parece calma, tranquila, límpida, mas na menor agitação, esse conteúdo pode turvar a água. Esse é o mecanismo de ação da tentação, né? Fazer agitar dentro de nós, né? A tentação é essa agitação que ocorre dentro de nós e que nos faz mostrar o que nós realmente somos, buscar o que a gente realmente, não realmente quer, mas aquilo que estava adormecido e porque não resolvido, não retirado, ainda está presente e nos leva a fraquejar. Esse é um mecanismo, né? Ainda Emmanuel, ser tentado é ouvir a malícia própria. Veja, ser tentado é ouvir a malícia própria. Não é a malícia dos outros que me leva à queda. É quando o que eu ouço, que agita o que eu tenho, e eu cedo ao que eu tenho. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Abrigar alvitres, conselhos, dicas, né? Abrigar as inferiores dicas, convites de mim mesmo, de mim para mim. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, né? Os inputs, né? As motivações, né? As imagens, as narrativas, os apelos. Nós vivemos uma sociedade de apelos, né? Midiáticos, redes, e aí quando eu tenho esse contato, agita-se em mim, né? Eu começo ali, quem tem rede como Twitter, sabe? Aquilo é uma coisa do mal, né? Dependendo das redes em que tu se insere, né? É narrativas de ódio, de competição, de derrubar um, derrubar o outro. Mas quem são as pessoas que se permitem isso? São aquelas que, diante desse conteúdo, somos nós diante desse conteúdo, né? Que permitimos que ele agite isso em nós. E o que nós respondemos, as nossas interações, nada mais são do que a exteriorização daquilo que nós temos dentro de nós. E é isso que a tentação faz. Ela busca nos fazer exteriorizar o que nós temos de pior. Esse é o objetivo da tentação, né? Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos, né? E para ver
afinidade com aquilo que vem de fora, precisa haver daquilo em mim, né? É um espelhamento. O cenário que eu olho, uma pessoa, por exemplo, né? Aquilo que eu não gosto nela, muito provavelmente eu tenho em mim. Porque se eu não tiver, eu nem vou olhar ela com esses olhos. Aí a gente já sabe diferenciar uma pessoa, se nós somos uma pessoa boa ou não. Se nós somos capazes de olhar as pessoas, né, e delas tirar impressão boa, é uma coisa. Agora, se a gente só consegue captar das pessoas o seu aspecto ruim, é porque aquele aspecto ruim apenas é um reflexo do aspecto ruim que eu tenho dentro de mim. Porque para um bom espírito, pouco importa o ímpio. Ele sempre vai ser visto como uma pessoa boa. Suas falhas são falhas que nós tivemos também. E que é do livre-arbítrio ele teve, até o momento em que elas não serão mais desejadas por ele. Mas ele não é, em essência, um espírito ruim, uma pessoa ruim. É apenas uma pessoa que tende a determinadas ações que nós também tendíamos até um instante atrás. Agora, quando eu só vejo, eu consigo com facilidade identificar, não, eu sei quando uma pessoa é ruim ou não. Aí eu sei quando ela é falsa ou não. Sabe, obviamente, porque é ruim e é falso. E fica muito fácil identificar isso nos outros. Né? É ruim de ouvir isso? É. Dói ouvir? Dói, mas tem que ser dito. É, né, exatamente o que Emmanuel está falando. Né? Que mesmo que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Né? Ou seja, aquilo que tem dentro de mim conecta-se com aquilo que está lá e aí, né, o mal persevera, né? Ou seja, a tentação cumpre, né, de forma bastante capaz a sua função. Tá? Beleza, mas dentro de uma situação não, dentro de um universo em que o Deus é soberanamente bom e justo, perfeito, misericordioso, qual seria o objetivo da gente ter que enfrentar essa parada de tentação? Não seria mais fácil não existir isso? Não seria? Né? Então, qual que seria o objetivo de existir essa tentação? Vamos continuar com o Tiago. Né? Por sugestão de Emmanuel, vamos continuar com o Tiago. O que nós estamos trazendo aqui desse apóstolo está naquele capítulo, vamos ver isso aqui, no capítulo 129, né, do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, Psicografia de Chico, né? É a origem da tentação. Então nós estamos agora trabalhando o conteúdo daquela obra, tá? Para contextualizar isso dentro dessa visão espírita, porque nossa conversa aqui é dentro do contexto espírita. Então, o que nos diz Emmanuel pelas palavras de Tiago, sobre o objetivo da tentação. Continua então o nosso apóstolo Tiago. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa expressão coroa da vida, ela vai aparecer em vários momentos alguns momentos nos evangelhos, né, principalmente no Apocalipse também vai falar isso, e ela, teologicamente, ela tem é aceito como significado, né, a vitória, né, sobre a tentação, né, é um símbolo de vitória, é um sinal de que você é um vencedor sobre essas vicissitudes da vida, a tentação, etc. e tal. Então, você passa pela tentação como uma forma de provar a capacidade de superação. Aí vamos falar sobre doutrina espírita, que é que ela nos diz sobre um dos objetivos da encarnação. Né? É exatamente nós, a partir da prática vivida num cenário material, corpóreo, né, superar as dificuldades
os enfrentamentos e as vicissitudes. Nós aqui estamos crescendo espiritual, intelectualmente, né? Superando as vicissitudes da vida. A tentação é uma dessas vicissitudes, ou seja, o desejo pelo prazer, né? Que não é ruim, então fique bem claro, né? Mas o seu excesso, que é a paixão, sim, ela é danoso, é um dos elementos de vicissitude que a gente tem que superar, a gente tem que aprender a domá-lo, né? A minha busca pelo conforto, a minha busca pela prosperidade, pelo conhecimento, isso é justo, não é errado, mas eu tenho que aprender a ter o controle sobre isso. Do contrário, torna-se uma ambição, torna-se um desejo desequilibrador, desarmonizador. Então, nós aqui estamos nessa vida corpórea, aprendendo a ter, entre outras, N coisas, não estou restringindo, né, mas apenas acrescentando, aprender a ter domínio sobre nós mesmos diante desses cenários. E o que o Tiago diz é que, né, se nós superarmos, vai ficar demonstrado que a gente adquiriu, subiu nesse patamar. Esse é o sentido de receber a coroa da vida. Ninguém vai receber, obviamente é uma metáfora. Quer dizer que nós vamos ter demonstrado esse autodomínio. Por isso que é bem-aventurado, né? O homem que não é a bem-aventurança não é por sofrer, veja bem. A bem-aventurança não é por ter sofrido a tentação, mas ter sido provado, ter superado ela. A gente não pode perder esse linho, senão vamos dizer que o erro gera glória. Não, né? A tentação, a superação da tentação é que nos vai dar vai demonstrar o êxito. A bem-aventurança é por ter sido tentado e vencido a tentação, certo? Então, a pergunta, então, a tentação é uma coisa boa? É algo bom? É algo ruim? Né? Qual o sentido de nós estarmos sendo tentados, então? Né? Aí vamos voltar a Emmanuel, né? E vamos usar também o Livro dos Espíritos. Emmanuel, vamos começar pelo Livro dos Espíritos, né? Então, na questão 712, aborda essa questão da atratividade, essa tentação, a nossa tendência, né, a seguir em busca dos gozos, né, materiais, aqui, material no seu sentido lato sensu, né? Não só matéria. E Kardec pergunta aos espíritos, então, porque afinal Deus, dentro da sua criação, coloca isso que na vida prática para nós, nesse momento, nesse ponto da nossa escala evolutiva, é um embaraço. Ele está ajudando, está complicando a coisa. Não seria mais fácil se não tivesse tanta essa atratividade? E ele faz da seguinte forma, pergunta, né, na questão 712. Com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? E eles respondem, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação, por meio desse desejo pelos bens. Imagine assim, se na humanidade, em todos nós, não existisse esse sentimento que nos faz buscar ser, buscar fazer. Nós não teríamos sequer sair das cavernas, né? Para que a gente pudesse ter um processo de evolução rápido, é necessário que isso exista, que esse desejo, né, essa atração exista, para que nós nos autoimpulsionemos, para que nós, por uma vontade anímica, saiamos do lugar. Porque senão ele não sai. Está tudo bem. Por que eu vou querer mais? Não, já tenho minha caverna aqui, né? Tem um foguinho, já sei fazer. Pega um bichinho, pega umas plantinhas, então é de boa. A base que nos fez chegar onde nós estamos enquanto civilização foi essa atração pelos bens materiais.
né? Então, ele gerou esse impulso, e por esse impulso, né, nós chegamos onde estamos. O problema, mais uma vez, não é o que nos dá o impulso, né? É o não controle sobre o que nos gera impulso. É eu perder a capacidade de medir o quanto eu preciso de fato avançar, né? Ou mais ainda, o problema é isso me dominar, eu viver em função disso, né? A busca pelos bens materiais se tornar uma coisa, uma, algo que é a finalidade em si. Fazer isso por fazer, ter por ter. Eu quero ter porque eu preciso ter. Ter mais ter, não, um carro é pouco, dois carros é pouco, três carros é pouco. Tenho 4 carros, mas guardo mais um quinto, que pode ser que um quebra, não sei o quê. Uma casa, 2 casas, 3 casas, um dinheiro, blá, blá, blá. E aí você vive essa faina só por isso e mais nada. Você acorda, trabalha, ganha dinheiro, vem, come, dorme. Acorda, trabalha, come dinheiro, come, dorme. É dinheiro, comida, dorme. E a tua vida se restringe a essa questão. Aí você está desvirtuando o propósito da própria existência, né? Nesse sentido, você está em erro. Mas ele faz uma outra pergunta, né? Uma subpergunta. Bom, os atrativos têm esse objetivo. E qual o objetivo dessa tentação? Né? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Né? A própria tentação, segundo os espíritos, tem a finalidade de nos levar a compreendê-la, né? E, compreendendo-a, saber estabelecer esses limites. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Né? Então, a tentação ela tem a capacidade de nos auxiliar a desenvolver a compreensão, não é que nós a compreendemos, e essa razão mais lúcida, mais clara, é que vai nos auxiliar a ter o controle sobre esses desejos, sobre essas buscas. Todos nós queremos ter conhecimento, aprender, progredir na vida corpórea, sermos prósperos. Mas a razão deve ser o gerenciador desse processo, e não o desejo. Quando o desejo é o gerente desse processo, né, aí a pessoa cai em tentação, a pessoa desanda, a sua existência vai desandar. Agora, a ideia é que, compreendendo pela razão esse processo, a razão seja o gerente desse cenário, né, desse contexto, e aí a pessoa tenha a rédea da sua vida na mão, a rédea dos seus sentimentos. Aí a gente caminha para a forma como nós vamos, então, como nós podemos estabelecer um pouco de controle sobre essa tentação. Aí agora a ideia é a gente juntar tudo isso. A gente viu lá o vigiário, né? Qual é o sentido daquela palavra? Temos ainda a oração para abordar aqui, e a tentação. A gente desvendou um pouquinho mais sobre a tentação, né? Sobre a vigilância, e agora vamos tentar, indo para o final aqui, alinhar e costurar tudo isso. Para então, a partir de tudo que a gente já conversou, delinear como poderão ser os nossos próximos passos, nós vamos mais uma vez ouvir Emmanuel e o Livro dos Espíritos, né? Que eles permitem que a gente construa um roteiro do que fazer, de como implementar esse vigiar e orar, de como implementar esse estar desperto, esse estar atento, esse estado de oração, né? Então, tudo isso com o sentido de nos preservar da tentação, ou seja, ter controle sobre ela. Vamos lá. Opa. Então, o Emmanuel, né, ele vai nos dar 2 dicas de como agir, tá? Em relação a essa nossa inferioridade que nós ainda temos, né? Bom, se eu tenho esses conteúdos ainda não resolvidos, de
inferiores, né? O que que eu posso fazer? Como que eu posso construir um autocontrole e ter gestão disso e fazer com que eu limpe o fundo desse vaso, né? O fundo desse poço, o fundo desse lago, que sou eu. Ele dá duas dicas nessa obra. Uma delas, e aí que o título nós arbitrariamente colocamos, né, é identificar a natureza dessa inferioridade, né? É um processo de autoconhecimento, né? Eu tenho que ter uma noção de quais são as inferioridades que eu carrego. Não tem como eu trabalhar o meu controle sobre a tentação sabendo que a tentação tem relação com o que eu tenho de ruim ainda, inferior. Vamos dar o ruim, vamos dar inferior. Se eu não sei qual a natureza da inferioridade, quais são as inferioridades, quais são esses conteúdos, né? Então ele sugere para nós verificarmos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem, né? Como que é isso, né? Eu fazer um inventário, né, de tudo aquilo que me atrai. E tudo aquilo que tiver uma natureza inferior, ruim, lembra lá a tentação, tem relação com as coisas que não são corretas, não são justas, não são certas, né? Normalmente, vícios, paixões, inferioridades, inúmeras, né? Então, ele sugere que a gente faça exatamente isso. Um rol de tudo aquilo que me atrai. Tudo aquilo que me atrai tem o seu correlato inferior em mim, então eu já passo a ter uma noção do que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que trabalhar, né? Ah, eu facilmente cedo a raiva, o destempero, é uma inferioridade que eu tenho que corrigir. Eu costumo não ter... Tem algumas inferioridades que é difícil até para nós nos percebermos, né? Então, uma situação mais madura, isso pode ser um processo dialogado com alguém, né? O familiar, o esposo, o pai, a mãe, o filho, né? E aí, né? Porque a pessoa vai dar uma impressão de como me vê, e às vezes eu não consigo me ver daquela forma, né? Mas o importante, segundo o nosso Emmanuel, é fazer essa relação, né? Tudo aquilo que me atrai, né? Tudo aquilo que o atrai pode ser no sentido de tudo aquilo que eu cedo facilmente para fazer. Ah, eu xingo facilmente. Ah, eu sinto inveja facilmente. Ah, eu tenho essa, aquela, eu gosto de uma fofoquinha, né? Porque vício não é só beber, fumar e se drogar, não, né? Falar mal dos outros, ter pensamentos negativos. Eu fico triste facilmente. Eu gosto de entrar em redes sociais para ver fofoca, furia, reality show, barbaramente inferiores. Boto no meu rol. Uma outra dica, então, né? Emmanuel sugere o autoexame moral. Né? Mais uma vez, o título ali foi arbitrariamente dado por nós. Né? Então, o que seria isso aí? Considera a essência de tudo que atraiu, de tudo aquilo que atraiu, né? No curso das horas, e eliminará os males próprios atendendo ao bem que Jesus deseja. Ou seja, eu considero a essência no curso das horas, aquilo que me atraiu, mas quando eu falo considera a essência, é porque eu tenho que ter por trás disso uma proposta de correção. Isso aqui é exatamente o que Santo Agostinho vai nos deixar de mensagem no Evangelho, que ele fala daquele autoexame no final do dia, blá, blá, o que é eu trazer à tona todos aqueles atos errados, mas com o propósito no dia seguinte ter controle sobre isso. Aqui é exatamente isso, considerar a essência de tudo que me atraiu no curso das horas desse dia, para mim estar atento, vigilando, vigiai, né? Esperto, velando, né? Acordado, de fato, no dia seguinte para não cometer a mesma falha. E aí, aos poucos, né, eu vou construindo esse autocontrole. E juntar isso, né, à oração, à prece. Mas por quê? Né? Aí vamos pegar nosso
Livro dos Espíritos, né? Que eu não coloquei, a questão é 660, né? Então, que é orar. Né? A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações, né, do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então veja, por que a oração? Porque esse processo aqui sugerido por Emmanuel, tranquilo, mas dada a nossa condição evolutiva, né, estamos aqui abaixo ainda, nós teríamos pouco êxito. Então, a oração é a ferramenta que nos coloca em sintonia com aqueles que ou já superaram tudo isso, Jesus, né, por exemplo, ou aqueles que já estão mais avançados, né, os espíritos superiores, nossos guias espirituais, anjos da guarda, o que seja, e que podem acorrer em nosso favor para que nesse processo eu seja amparado, sustentado, né, auxiliado. Né? Esse é a forma como nós podemos interpretar a exortação de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É um tema que pode sugerir N outras, possui N outros ângulos, né? Mas nós procuramos trazer essa visão, né, para dar um sentido mais prático, né, mais de cotidiano, de como agir, né, buscando atender à exortação que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Enfim, essa era a nossa proposta para essa conversa de hoje, né? Esperamos que a gente tenha conseguido, de alguma forma, acrescentar a todos os que nos estão acompanhando. E, em complemento, rogar que Deus, que Jesus possam estar presentes sempre em nosso dia a dia, que possamos ter êxito nessa caminhada de construção de um ser melhor, de um agir melhor, e que nos seja dado a oportunidade de superarmos essas vicissitudes. Que não nos falte a inspiração, que não nos falte o amparo, que não nos falte a proteção para conseguirmos concluir essa jornada corpórea com êxito. Rogamos também a todos um bom domingo, né, e uma semana repleta de êxito, né, nessa caminhada terrena. A todos um bom dia.